Glória a Deus. Eu cumprimento as amadas pessoas, igreja, meus irmãos que estão me ouvindo nessa transmissão. Eu quero saudar a todos capazes do Senhor Jesus. Que nessa tarde o Senhor possa falar no seu coração assim como Ele falou no meu. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Vou estar lendo aqui. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus. Obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Irmãos, eu estava meditando acerca dessa palavra, e Deus colocou muitas coisas ao meu coração. Uma frase que me chamou a atenção, e eu estava pesquisando a respeito, porque o tema que Deus colocou no meu coração diz assim: todo tempo de dificuldade serve para que a glória do Senhor seja manifestada. Olha o que diz o pastor John Piper. Ele diz assim: o caminho para você glorificar a Deus é buscar alegria nele. Então, o que Deus colocou no meu coração a respeito para falar conosco nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo a qual nós vivemos, um tempo de incertezas, um tempo a qual nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, porque a crise, ela gera em nós um tempo de incerteza, um tempo a qual a gente fica pensando o que vai acontecer. E aqui a palavra, ela é bem clara em dizer que no tempo de Herodes, lá no templo, havia um sacerdote chamado Zacarias. E o interessante, eu gosto muito da história de Zacarias e Isabel, porque relata um tempo de dificuldade que eles viviam. E esse tempo de dificuldade na nossa vida, ela serve para que Deus se manifeste em nós. Mas como assim? Tem que ter uma necessidade de dificuldade para que Deus, aleluia, trabalhe? Não necessariamente. Mas Deus, ele tem a característica de trabalhar no ser humano no tempo de dificuldade, no tempo de crise. Aqui você vai acompanhar na história, o texto é bem claro em dizer que ele já era velho, a sua esposa já era velha, e havia dificuldade, porque havia esterilidade. Havia tempo de dificuldade para eles. E aí, se a gente ficar meditando nisso, a gente vai falar: mas mesmo assim eles continuavam servindo ao Senhor, mesmo assim eles passavam, aleluias, a fazer as coisas que glorificavam a Deus, porque a palavra diz que mesmo assim eles obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Irmão, como pode isso? A esterilidade está na minha vida, a dificuldade está na minha vida, e eu continuo servindo a Deus de forma irrepreensível, de forma, aleluias, de forma que agrada ao Senhor. Porque, aleluias, eles entenderam, aleluias, que eles deveriam buscar a Deus pelaquilo que Deus é e não pelaquilo que Deus pode dar. E a gente vai olhar no texto, aleluias, que eles já eram avançados em idade. A idade, aleluias, não parou, não fez que eles parassem. A idade, a impossibilidade não fez que eles deixarem a vontade de Deus. E nós, nesse tempo de crise, será que nós temos parado de servir a Deus? Será que nesse tempo de crise eu estou num confinamento na minha casa e pensando: eu não sei o que vai acontecer amanhã, por isso eu vou abandonar Deus, por isso eu vou deixar Deus de lado, por isso eu vou falar: eu não vou buscar mais o Senhor porque a dificuldade está chegando. Irmão, todo tempo de dificuldade na vida do crente, aleluia, serve para que a glória de Deus seja manifestada na minha e na sua vida. Irmão, o interessante é que quando
Zacarias ele está a serviço no templo, a palavra diz que um anjo aparece a ele. Deus ele conhece todos os nossos caminhos, irmãos. E o interessante é que no tempo de dificuldade, a gente vê Deus trabalhando na vida do povo. E se você olhar nesse livro, no capítulo 1 de Lucas, você vai entender o trabalhar de Deus na vida do ser humano. E o interessante é que Deus, ele está à procura de pessoas que querem preparar o caminho. Preparar o caminho o quê? Preparar o caminho para que as pessoas se acheguem a Ele. Preparar o caminho, aleluias, para que Deus possa ser manifestado em nossas vidas. Olha o que diz a palavra preparar. O significado diz aprontar, arranjar, dispor com antecedência, predispor favoravelmente, estudar, organizar previamente. O caminho, o significado diz porção mais ou menos estreita de terreno entre dois lugares por onde alguém pode seguir. Então o que eu quero dizer? Zacarias e Isabel, eles estavam gerando um milagre. Eles estavam gerando alguém que ia preparar o caminho do Senhor. E de quem eu estou falando, irmãos? Eu estou falando do João Batista. Vamos lá em Marcos capítulo 1, versículo 1. Olha o que interessante que diz acerca do profeta. Marcos capítulo 1, versículo 1 diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E assim foi que chegou João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por eles no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia de roupa tecidas de pelos de camelo, e usava ao redor da cintura um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Irmão, as pessoas deixavam as suas casas, as pessoas deixavam o templo. Para quê? Para que veja João pregando. E o sermão de João não era um sermão simples, não era um sermão, aleluia, você vai ser abençoado, não. O sermão de João era arrependa-se, porque está chegando o ano do Senhor. Ou seja, era um sermão de arrependimento, não era um sermão, aleluia, fácil de ouvir, não. Porque nós não conseguimos ouvir que o evangelho ele é, aleluia, doído, o evangelho ele é dor, aleluia. Não existe evangelho sem a cruz. As pessoas deixavam o templo, as pessoas deixavam o lugar confortável para ir no deserto, ver um homem pregar. E o que tinha nesse vaso, o que tinha nesse João? Ele não tinha uma roupa bonita, ele não tinha, aleluia, uma coroa, ele não tinha uma apresentação boa, mas o que chamava a atenção do povo, aleluia, em ir falar com João, é que ele pregava um evangelho de arrependimento, um evangelho que, aleluia, fazia as pessoas olhar para dentro e se arrepender. Então, Zacarias e Isabel, eles geraram um milagre. Esse milagre era quem? João. E João, o que ele tinha que fazer? João, ele tinha que preparar o caminho para o Senhor. Irmão, preparar o caminho não é fácil. Preparar o caminho não é fácil. Preparar, aleluia, alguém para o caminho não é fácil. E a gente entende que o reino de Deus, ele é briga constante. Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é sim contra os principados e potestades. Ou seja, nós pensamos que o reino de Deus ele é brincadeira, e não é. O reino de Deus, aleluias, é uma coisa muito séria. E é necessário que nós venhamos se arrepender. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o arrependimento, aleluias, ele é muito importante. E as pessoas
pessoas vinham e chegavam já confessando seus pecados, porque, irmão, a presença de Deus estava em João. A presença de Deus, ela não está, aleluias, em coisas bonitas ou coisas grandes, mas a presença de Deus está naquele que se dispõe, aleluias, a carregar essa presença. Não é escolha, Deus ele não tem preferidos, Deus não tem prediletos, mas Deus tem aquele que se dispõe, aquele que quer falar, olha, eu quero fazer a vontade de Deus. Olha o que diz em Provérbios capítulo 6, versículo 23. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Ou seja, irmão, é necessário, aleluia, que as advertências do Senhor, elas nos dão o caminho que nos conduz à vida. Ou seja, irmão, o evangelho ele é confronto. Um evangelho que não confrontar a minha alma, que não confrontar o meu espírito, ele está falsificado. Ele está falsificado porque ele não mexe. O evangelho que não mexe com o meu ego, que não faz eu olhar para dentro, que não faz eu olhar para a minha circunstância e precisar e falar, olha, eu preciso mudar, eu preciso me arrepender. É esse evangelho, aleluia, a qual João pregava. Olha o que diz em Neemias capítulo 9, versículo 19. Tu és o Deus, não abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia a coluna de nuvem não cessou de guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo durante as noites deixou de iluminar o caminho no qual deveriam andar. Irmão, no deserto, Deus não abandonou o povo. Deus enviou, aleluias, uma coluna. Deus enviava, aleluias, e o povo caminhava. E porque hoje nós não conseguimos caminhar conforme o evangelho, aleluia, essa palavra, ela tem poder de libertar. 8, versículo 32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Deus, ele quer nos guiar pelo caminho, o caminho a qual nós devemos andar, no caminho de arrependimento. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 12 também, diz assim, sendo assim, fortalecei nas mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Olha que Hebreus está dizendo, irmão, a gente tem que se fortalecer, aleluias, aqueles que estão com as mãos enfraquecidas, que já não conseguem, aleluia, se curar, que já não conseguem manejar bem a palavra, e os joelhos vacilantes, que não conseguem ter uma vida de oração constante, que não conseguem ter uma vida com Deus, aleluia. Hoje as igrejas elas estão fechadas, mas, aleluia, nós estamos, aleluia, num tempo propício, aleluia, para que aconteça um avivamento. O avivamento ele não necessariamente tem que estar dentro da igreja, e sim sermos igreja nesse tempo. Não é necessário, aleluia, nós estamos no templo, aleluia, nós estamos dentro de casa. Mas o que nós estamos fazendo dentro de casa? Será que a minha vida ela tem mudado dentro de casa? Será que a minha vida ela tem sido uma vida de constante oração? Aleluias! Será que eu estou com a minha mão enfraquecidas e os meus joelhos vacilantes? Só depende de eu e você. A minha vida de oração, a minha vida de comunhão com Deus, só depende de eu e você. Olha o que diz em Salmos, o capítulo 18, versículo 30. Diz assim, este é o Deus, cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos que nele buscam abrigo. Irmão, que palavra, aleluia, maravilhosa Deus tem para nós. O caminho de Deus é um caminho perfeito. A palavra do Senhor, ela é comprovadamente verdadeira. Mas Deus, ele é um escudo para todos que nele buscam abrigo.
Não adianta, irmão, buscar em outro lugar. Não adianta a gente achar, aleluias, que Deus, aleluias, Ele está, aleluias, distante. Não, Deus, Ele está perto de nós, mas é necessário que nós buscamos Ele. Quer ver um tempo de dificuldade que serve para que, aleluias, a glória de Deus seja manifestada? Vamos lá, Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Olha o que diz, irmão, essa palavra é tremenda. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, vai dizer assim: então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que providencia o teu sustento. E ele partiu em direção a Sarepta. E quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e solicitou: traz-me por favor uma vasilha com um pouco de água, para que possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, juro pelo seu nome que não tenho um bolo sequer, senão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando 1 ou 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, faz como dissestes, mas primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o fará para ti e para teu filho. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais lhe faltará, até o dia que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra de Elias, que comunicara. Assim ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que ele transmitira por meio de Elias. Irmão, olha que tremendo essa passagem. Olha que tremendo. A palavra vai dizer que a terra estava passando por dificuldade. Pela palavra do profeta não chovia. Aleluias. Então, ou seja, quando não há chuva, a seca ela predomina. As plantações elas não conseguem aflorar. Os animais não conseguem beber da água. As pessoas começam a viver em tempo de sequidão. E Deus manda Elias para onde? Para Sarepta. Para quê? Para que ele vai conversar com uma viúva. Só estava ela e o seu filho. Havia só um pouco de farinha e uma botija de azeite. A palavra que o profeta proferiu a ela era a seguinte: olha, vá, prepara para mim um bolo, e depois você prepara para você e para o seu filho. Só que aí, irmão, entra o plano de ação de Deus. Deus, ele faz uma profecia para aquela mulher. Na boca de Elias fala: olha, não vai faltar farinha.
e nem botija de azeite não vai faltar. E aí a palavra vai dizer, aleluia, que quando ela faz e prepara para Deus, eu não sei se você entendeu ainda, mas, aleluia, ela preparou primeiro para Deus, ela preparou, aleluia, primeiro para o servo do Senhor, e aí a palavra vai dizer que não faltou, aleluia, azeite, não faltou, aleluia, farinha, aleluia, e eles se alimentavam por longos dias ali. Por quê? Porque ela respeitou a palavra de Deus. Talvez, irmão, nós estamos assim, aleluia, Deus primeiro pede para a gente faça alguma coisa para Ele, mesmo que nos doa, mesmo que no meu ego, porque ela poderia ter pensado, olha, que homem é esse, que vem pedir que faça primeiro para Ele, sendo que eu e o meu filho estamos, aleluia, fazendo a última refeição e vamos morrer. Mas a palavra não, a palavra vai dizer que ela respeita a palavra do profeta e ela cumpre, aleluia. E aí a palavra fala que ela viveu, aleluia, tempos longos a respeito da palavra de Deus. Então, como diz a frase de John Piper, que eu citei há pouco, que diz que o caminho para você glorificar a Deus é buscar alegria nele. Ou seja, irmão, nós temos que parar com essa história de eu tenho que estar 100% bem, eu sirvo um Deus, aleluia, que tem que me proporcionar o bom e o melhor, porque eu sou servo dele. Se não for desse jeito, não serve. Irmão, a palavra de Deus, como eu falei, é espinho, é necessário, aleluia, que nós passamos por dificuldade, para que nós damos valor, aleluia, a que Deus fez para nós. Aleluia, para que nós damos valor, aleluia, aquilo que Ele fez. Aleluia, essas pessoas hoje estão, aleluia, fantasiando o Evangelho, aleluia, o Evangelho de tal maneira, colocando que, você tem que obrigar a Deus, tem que colocar Deus na parede. Para com isso, Ele é soberano, aleluia, Ele faz, aleluia. O Jó disse, olha, não eu vim, não eu vou voltar, se eu recebi o bem de Deus, porque eu não vou receber o mal. Irmão, Jó, ele entendeu no tempo dele que as coisas, aleluia, que vinham sobre a vida dele era porque Deus o agradava. Mas quando Deus permitiu que o inimigo tocasse, ele não imputou a Deus, não falou que a culpa era de Deus. Irmão, nós colocamos culpa em tudo. O meu ministério não prospera, é porque Deus não está. Irmão, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Está na hora de a gente parar de ser um pouco mimado. Talvez o evangelho que foi pregado lá atrás foi um evangelho, aleluia, muito fácil, mas o evangelho que eu conheço é um evangelho que eu tenho que pegar a cruz, que eu tenho que me negar a si mesmo, que eu tenho que pegar e falar, olha, é não para mim. O evangelho que eu conheço, o evangelho que diz que Jesus ele foi para a cruz. Para quê? Para carregar os meus pecados, aleluia, para que o véu se rasgasse, para que hoje eu e você possamos, aleluia, se ajoelhar e falar, Senhor, eu estou aqui, mas eu não mereço, aleluia, o que está na minha vida é o teu sangue. Esse evangelho que pregam por aí, falando que você vai ficar rico, irmão, tome cuidado com aquilo que você ouve. Analisa a palavra de Deus, aleluia, analisa a palavra. Não pegue a pregação como a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A pregação não tem nada a ver com a palavra de Deus. Às vezes o profeta, o pregador, ele fala aquilo que ele está ali naquela emoção, mas a palavra de Deus é a palavra revelada. Não vá pela pregação, analise, aleluia, aquilo que o profeta está dizendo, aquilo que o pregador está dizendo. Eu posso colocar aqui qualquer coisa, posso enfeitar, mas a palavra de Deus é a única que pode libertar. Está na hora de a gente preparar o caminho, irmão. E qual é esse caminho? Qual é esse caminho que nós temos que preparar? Aleluia, é dizer para as pessoas, aleluia, que em meio à dificuldade, em meio à luta, Deus está conosco. Ele não abandonou nós, Ele não deixou a gente, aleluia, naufragar no tempo de dificuldade, irmão. Você olha aí as pessoas, aleluia, desesperadas, sem saber o que vai acontecer. Mas eu tenho uma palavra a qual Deus colocou no meu coração, é que todo tempo de dificuldade,
serve para que a glória do Senhor seja manifestada. Então, talvez Deus ele falou: olha, vocês estão muitos, aleluia, vocês estão muitos ocupados, vocês trabalham demais, vocês não têm tempo para me buscar, vocês não têm tempo para dedicar a palavra. Se você olhar em Atos, os apóstolos estavam dessa maneira. Eles estavam muito preocupados em servir a mesa. E aí Deus fez o contrário, falou: olha, é o seguinte, está na hora, aleluia, de vocês fazerem o que eu quero, o que eu ordenei. É estar em comunhão, é partir o pão, é estar, aleluia, dividindo, é estar pregando a palavra. E sabe o que acontece, irmão? Deus ele acrescentava aqueles que iam sendo salvos na igreja. Aleluia, não precisava de muito. A igreja primitiva, ela crescia, por quê? Porque eles entenderam, aleluia, o que era o evangelho. E por que nós não prosperamos? E por que a nossa vida não aflora? É porque nós não entendemos ainda o que Deus quer. E às vezes Deus ele bagunça tudo. Às vezes Deus ele pega as coisas que estão arrumadas e bagunça tudo, para que os planos dele e nessa dificuldade ele esteja glorificado. Porque se eu sair dessa dificuldade com as minhas próprias mãos, eu vou dizer: olha, foi mérito meu, foi eu que fiz. Mas quando nós não sabemos o que fazer, a ciência não sabe o que fazer, os médicos não sabem o que fazer, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, a mídia não sabe o que fazer, aleluias, mas a igreja sabe o que fazer, irmão. A igreja sabe o que fazer. E outra, a igreja está dentro de casa, a igreja está num tempo propício, aleluias, para que o evangelho, aleluia, seja aflorado dentro de casa. Que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e orar. Para quê? Para que você fale com Deus em secreto. Nós estamos vivendo esse tempo que não adianta eu conversar com meu pai, com minha mãe, com meu vizinho, porque eles não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem, mas, aleluia, Deus sabe, Ele está no controle de todas as coisas. Nada, aleluia, foge do controle de Deus. Essa crise vai passar, essa dificuldade vai passar, mas a gente vai levar um ensino disso. Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente vinha à igreja aberta e não dávamos valor. Às vezes tinha um culto e eu, por estar cansado, falava: eu não vou para o culto hoje não, porque eu estou cansado. E hoje nós temos vontade de estar no culto, vontade de abraçar as pessoas, vontade de dar um beijo naquelas pessoas e falar: olha, eu te amo, e não podemos abraçar porque é necessário manter o distanciamento, aleluia. Mas Deus fez isso para que nós venhamos dar valor. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, toda vez Deus ele permitia que o povo passasse por momentos difíceis. Para quê? Para que Deus fosse manifestado na vida deles. Só que o povo não entendia isso, aleluias, e nós precisamos entender isso nesse tempo, irmão. Deus ele está dando sinais, ele está dando demonstrações, aleluias, para que o povo se achegue a Ele. Ele vai voltar. Só que como meu coração vai estar? Meu coração vai estar preocupado, meu coração vai estar: olha, mas a minha vida está ruim, eu pensava que eu ia prosperar esse ano, eu pensava que a minha empresa ia crescer, eu pensava que tudo ia aflorar, olha a crise que está acontecendo. Mas é nesse momento de crise, irmão, que Deus ele quer nos usar, para que nós façamos a diferença. Está na hora de a gente amar, aleluias. Irmão, hoje a gente não consegue sair para levar um café da manhã para aqueles que estão precisando. Hoje a gente não consegue abraçar aquele mendigo, aleluias, aquele que está em situação de rua. A gente não consegue. Mas eu vou te falar uma coisa: a gente não consegue porque nós temos que manter o distanciamento, está correto. Mas quanto tempo nós tivemos para abraçar essa pessoa? Quanto tempo nós tivemos para poder fazer e não fazemos? E aí Deus fala: olha, vocês tiveram tempo. A palavra também diz que o povo vai chegar um tempo que eles vão ter sede, mas não é sede de água, e fome, e não fome de comida, mas fome da palavra de Deus.
Talvez está chegando esse tempo em nossas vidas. Um tempo a qual nós víamos muitas igrejas abertas, palavras sendo pregadas, pastores sendo usados, pessoas sendo usadas, e nós falamos: mas é só mais uma pregação, é só mais uma palavra. Mas e aí agora? E agora que nós não conseguimos ver as igrejas abertas, onde está a igreja? A igreja está dentro de casa, confinada, esperando o trabalhar de Deus. Então está na hora de nós entendermos isso. A gente precisa preparar algo para Deus. Nós precisamos preparar algo para Deus. E aquilo que você prepara para Deus, meus irmãos, Deus Ele cuida. Deus Ele cuida. Foi Deus que preparou João para Zacarias e Isabel. E Deus cuidou. Deus cuidou de João. As pessoas viram nele. Olha que interessante, para finalizar. No mesmo capítulo, Lucas, capítulo 1, e o versículo 66. Olha o que as pessoas viram em João. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser desse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. O que seria desse menino, irmão? Só uma coisa já responde: a mão de Deus estava sobre João. E se a mão de Deus está sobre nós, irmão, o que será da nação? O que será de você? Deus, Ele está, aleluias, está conosco. E aí, vamos preparar o caminho. Vamos aproveitar o tempo que nós temos. Quando essa crise passar, nós temos que sair melhores dela. Nós temos que sair melhores dela. Aleluias, parar, aleluias, com nossas desculpas. O tempo de buscar Deus não é amanhã, o tempo de buscar Deus é hoje. Porque o amanhã nós não sabemos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra. E eu quero deixar mais uma frase de John Piper. Nunca ouvi alguém dizer: as lições mais profundas da minha vida vieram por meio de tempo de conforto e tranquilidade. Mas já ouvi pessoas fortes dizerem: todo o avanço significativo que fiz em assimilar as profundezas do amor de Deus, em crescer na comunhão com Ele, veio por meio do sofrimento. Está sofrendo? É uma das formas que a gente consegue crescer. Sofrimento é um dos meios que a gente consegue evoluir. Então, tem esse tempo que nós estamos vivendo como crescimento de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando. Glória a Deus. Senhor, Deus e Pai, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa live, por essas pessoas que estão aí, Senhor, do outro lado, Senhor, num celular, talvez preocupada, talvez desanimadas, Senhor, talvez, meu Pai, sem saber o que vai acontecer, Pai. Pai, mas essa palavra, ela nos trouxe conforto, de saber que no sofrimento, o Senhor está. Pai, eu quero pedir para o Senhor abençoar cada um, Senhor, que está aí ouvindo, a banda, Senhor, as pessoas que estiveram aqui envolvidas, Senhor, para que a Tua palavra ela fosse enviada. Pai, eu creio, Senhor, que essa palavra, meu Pai, ela vai chegar aonde nós não imaginamos que ela ia chegar. Ela vai produzir frutos a qual nós não sabíamos que ia produzir, porque essa palavra não é minha. Esse culto aqui, essa live não é para nós. Essa live aqui, Senhor, ela só tem um intuito: que o nome do Senhor seja glorificado e que Ele seja exaltado pela Tua palavra. Senhor, que se milagres foram realizados, foi porque o Senhor esteve, porque o Espírito Santo se manifestou aqui neste lugar. Pai, eu não tenho muita coisa, mas aquilo que nós temos, nós estamos, meu Pai, compartilhando a Tua palavra em adoração, aleluias, buscando o Teu santo nome, Pai. Abençoe cada um, Senhor, que esteve presente
ou online, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, amém. Glória a Deus.